Provai e vede. História de hoje: refrigério que vem do sol. Meu nome é Rubem Barros Godoy. Sou professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Além do ensino, atuo também como pesquisador, consultor e desenvolvedor de novos produtos e processos. Em 2018, fui convidado a integrar uma equipe de pesquisadores que promoveria ações para amparar uma das áreas mais pobres do globo. O projeto, em linhas resumidas, deveria ser um sistema de bombeamento de água integrado a uma rede de irrigação que viabilizaria a produção de hortaliças e legumes numa tabanca conhecida como Campada Maria, localizada próximo à cidade de São Domingos, Guiné-Bissau, no continente africano. Os desafios do projeto eram muitos. Primeiro, porque precisávamos de um sistema que operasse a partir de uma fonte alternativa de energia, já que a região não é abastecida por redes convencionais de distribuição de energia elétrica. Este desafio seria superado com um conversor de energia desenvolvido por nossa equipe de pesquisadores. Também precisávamos acumular água, e para tanto, foi necessário construir uma torre que suportasse uma grande caixa d'água. De acordo com nossos cálculos, por este sistema circularia de 13 a 17 mil litros de água por dia, que além de abastecer as hortas, livraria as mulheres e as crianças de rebocarem diariamente todo esse volume em bacias sobre as suas cabeças. Os tijolos deveriam ser feitos no local pelo esforço de mulheres que arrancavam torrões de argila do solo e preparavam a matéria-prima para que os blocos fossem manufaturados. Foram esses tijolos, empilhados por mãos fortes e habilidosas, que formariam a estrutura que sustentaria a caixa d'água. Além disso, um sistema de distribuição de água foi instalado com torneiras ao longo do canteiro, tornando o manejo da água prático e eficiente. Durante os primeiros 20 dias que estive trabalhando em São Domingos, procurei insistentemente por alguma igreja ou grupo que se reunisse aos sábados para adorar a Deus. Já estava me dando por vencido, quando uma das cozinheiras que nos atendia me informou que algumas pessoas da cidade também não trabalhavam aos sábados. Correndo de um lado para o outro, num sábado pela manhã encontrei o tão procurado grupo. 2 pessoas, Jones e Antônia, que apesar de poucos, mostraram uma fé que me fez derramar lágrimas de emoção e angústia. Pude sentir que naquela sala de aula emprestada, com paredes rachadas, sem ventiladores, sem iluminação, com telhado de zinco sustentado por troncos de palmeiras, estava o pequeno grupo que mantinha acesa a chama da verdade em meio a toda aquela escuridão. De como Deus Adventista e Igreja de Bardari, porque Deus que ocupa o mundo domingo até sexta, sábado. Deus, a Igreja Adventista, é o Deus verdadeiro. E essa igreja é a igreja verdadeira, porque fazia mundo no 6 dias, e nesse 7º dia, que é o sábado santo, descansou-se. Sem templo, sem bíblias, sem lições, sem distrito, sem pastor, sem estudos bíblicos, sem aconselhamentos. Simplesmente desprovidos de tudo que somos abastecidos, mas providos de tudo que muitas vezes nos falta: a fé. Eu havia levado água, levado comida, renda, desenvolvimento, sorrisos para aquela região, mas algo além precisava ser feito. Era necessário levar o pão da vida, era necessário levar a água viva para aquele povo. Foi ali que decidi que eu não diria adeus, mas um até logo, pois eu voltaria. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Bom dia, minha filha. Bom dia, vozinho. O senhor dormiu bem? Vou ser sincero, Ana. Tive uma noite bem ruim. Estou sentindo dores em todo o corpo. O senhor não pretende ir à igreja desse jeito, né? E você? Já viu eu ficar em casa em pleno sábado? Vou à igreja sim.
Mas vô, sua saúde está frágil. É melhor o senhor ficar em casa e assistir o culto pela internet. Quando estiver melhor, você vai. Ô filha, eu gosto muito de ir à igreja. Lá eu encontro os irmãos e posso louvar a Deus. Inclusive, hoje eu preciso devolver o dízimo e as ofertas que preparei para adorar a Deus. Realmente é importante ir à igreja, mas como o senhor não está se sentindo bem, pode acompanhar o culto pela internet. Quanto ao dízimo e às ofertas, sabia que é possível devolver pelo celular? Acho que ouvi alguém na igreja comentar, mas não sei o que se trata. Olha que prático. Seu celular é smartphone, certo? Ótimo! O senhor aprendeu rapidinho a mexer no WhatsApp, então o 7Me vai ser moleza. O senhor vai entrar na loja de aplicativos, digitar 7Me e baixar. Quando abrir, digite aquele e-mail que criei para o senhor. O mesmo que está cadastrado na secretaria da nossa igreja. Depois, o senhor vai receber um e-mail para ativar o cadastro. Depois de ativar, é só voltar no aplicativo. Entrar com usuário e senha e escolher se o senhor quer ofertar, dizimar, atualizar os dados cadastrais, solicitar transferências entre igrejas, acompanhar a situação financeira da nossa igreja local ou conferir recibos extratos. É bem simples. Que jeito prático de adorar, filha! Depois dessa explicação, acho que vou ficar em casa para repousar e melhorar, pois em breve desejo estar na igreja. Vou acompanhar hoje o culto pela internet e farei a minha adoração por esse aplicativo. Obrigado, Ana. Vou começar a usar o 7Me agora mesmo. Isso aí, vozinho. Melhoras, viu? Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos, vinde a Jesus. Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Bom dia, crianças! Feliz sábado! Que bom ter vocês aqui novamente! Hoje nós temos uma história especial para vocês, mas antes disso, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Jesus, muito obrigado por esse sábado. Obrigado pelo teu cuidado e teu amor por nós. Nos abençoe e nos guarde durante nossa história e durante todo esse sábado. Abençoe cada criança que aqui chegou. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Oi, crianças! Olha só, eu tenho uma história especial para você. Mas sabe onde está a nossa história? Na Bíblia. Sabe aonde? Em que capítulo? Lá em Gênesis, bem no comecinho. E eu vou contar a história para vocês. Foi Adão e Eva. Sabe, quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo perfeito. Igualzinho essa água aqui, ó. Limpa, bem limpinha. O mundo era perfeito, lindo. Mas o pecado entrou no nosso mundo. E como esse pecado entrou no nosso mundo? Eva um dia estava lá caminhando pelo jardim, feliz, apreciando a natureza que Jesus tinha feito. Mas chegou uma serpente, Satanás, através da serpente, conversou com Eva. Vocês acreditam? Esse Satanás. E falou para ela assim: você não está vendo essa fruta linda? Olha que linda essa fruta, tá
tão deliciosa. Você não quer experimentar? Eva ficou pensando, é aquela árvore que Deus havia falado para ela não mexer. E ela, está tão linda, puxa vida. E Satanás ficou ali na cabeça de Eva e ela mordeu. Ela experimentou a fruta e logo ela viu que tinha feito coisa errada e ela correu para Adão. E foi lá e entregou para Adão e Adão também comeu a fruta. Sabe, nesse momento o pecado entrou na terra e ele sujou todos nós. Olha só o que o pecado faz conosco. Ele nos suja, nos deixa sujos, imundos, e a gente nem quer mais ver nada em ninguém. Mas Jesus morreu na cruz por nós e ele veio para nos salvar. E sabe, quando Jesus morreu na cruz, ele nos purificou. Olha como Jesus pode nos purificar. Somente ele pode nos purificar. Somente ele pode limpar os nossos pecados. Eu sei que muitas vezes a gente faz muitas coisas erradas. Só que vocês, crianças, podem pedir a Jesus para purificar a vocês. Que Deus te abençoe, que você tenha um sábado muito feliz e deixe Jesus purificar o seu coração. Vamos orar? Querido amigo Jesus, muito obrigado por esse sábado. Cuide de cada criança, limpe cada coraçãozinho aqui e que eles possam sempre se arrepender e estar mais pertinho de Ti. Purifique o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
Tudo bem com você? Que bom encontrar com você aqui de novo. Eu quero te convidar hoje a fazer mais uma reflexão em cima da palavra de Deus. Ainda estamos limitados aí pela quarentena que nos foi imposta por conta da situação do Covid-19, coronavírus, mas através das redes sociais, dos meios de comunicação, a gente pode amenizar um pouquinho essa saudade. Eu estou feliz que você escolheu assistir o culto aqui com a gente do Distrito do Castelo, na cidade de Campinas. Seja muito bem-vindo e espero que a presença de Deus possa chegar aí, onde você está, nesse momento que você está assistindo. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos e nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre esse estudo que nós vamos fazer. Senhor, visita nesse momento esse teu filho, essa tua filha que me acompanha através de uma tela de celular, através da tela do computador, qualquer outro meio ou situação que esse teu filho está me acompanhando, Senhor Deus, abençoe ele, abençoe ela. Nesse momento, abra nossa mente e nosso coração para ouvir a tua voz. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu procurei hoje trazer uma história que fizesse para nós um paralelo, para quem sabe nos dar alguma resposta, alguma solução diante da situação que a gente está vivendo. E eu encontrei uma história que eu quero compartilhar com você, que está em Números capítulo 21, do verso 4 até o verso 9. Números capítulo 21, do verso 4 até o verso 9, diz o seguinte: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Que história dramática, impressionante. O povo de Israel, pouco antes de acontecer esse episódio, havia vencido uma batalha contra um dos povos cananeus. E de repente, o povo chega naquele local determinado, e quando chega lá, o povo começa a reclamar. Há um descontentamento. E o povo reclama dizendo que por que Deus havia feito eles subirem até ali, por que Deus havia levado eles até lá, por que tinha tirado eles do Egito, dizendo que eles iriam morrer e que estavam cansados daquele pão vil. O problema que nós encontramos aqui é um problema de contentamento. Essa história apresenta um fato curioso quando a gente fala do contentamento. O contentamento, ele é variável. Ou seja, existem situações onde a gente começa a perceber que antes a gente era privilegiado e não sabia. Talvez esse momento que a gente está vivendo, de crise mundial, esse problema relacionado ao coronavírus, está nos ensinando isso, que talvez o que a gente tinha antes, e às vezes até reclamava, era mais do que suficiente para a gente viver e viver feliz. Você sabe, esse momento de quarentena, de crise econômica, está fazendo a gente rever os nossos orçamentos, diminuir os nossos gastos. E tem uma coisa que eu não sei se você está descobrindo, mas eu estou descobrindo. Eu estou descobrindo é que eu posso viver com menos do que eu tinha antes. E às vezes eu até reclamava. Olha que coisa interessante. A crise vem para a gente aprender a confiar na provisão de Deus.
A crise vem para a gente aprender a valorizar a provisão de Deus. Veja, Deus era a provisão daquele povo. Todos os dias, Deus enviava a eles o maná. O livro de Salmo, capítulo 78, verso 25, no verso 24, o maná é chamado de pão do céu. E no verso 25, o maná é chamado de o pão dos anjos. Olha que descrição extraordinária. Deus enviava o maná para o povo para que fosse a provisão mais do que necessária e para que houvesse o devido contentamento. Mas o povo passou a reclamar da provisão de Deus. O povo passou a reclamar daquele que era o pão do céu. Eu digo isso porque o maná não era simplesmente alimento. O maná era uma representação do próprio Deus, que foi encarnado na forma humana através de Jesus e se tornou o pão da vida para todos nós. Sim, o maná era uma representação do próprio Jesus. Assim, quando o povo começa a questionar o maná, mais do que simplesmente o maná, eles também estão questionando a Deus, ao ponto de chamarem, como eu li aqui, de o pão vil. Deus então envia serpentes sobre ele. Eu não quero aqui dizer que o Covid é um ato de juízo de Deus. Talvez até seja, eu não posso afirmar isso. Mas o fato é que nós estamos vivendo uma crise em alguns pontos similares a essa história. Por exemplo, nessa história aqui, ninguém estava imune às serpentes. Não havia imunidade às serpentes. Segundo, nessa história aqui, a praga era mortal. Perceba você, a descrição que a Bíblia diz para chamar as serpentes é de abrasadoras. É uma expressão que é mais associada ao fogo. Essa expressão, ela não está associada diretamente à aparência dessas serpentes, mas provavelmente essa imagem de abrasadora está associada aos efeitos da picada, os efeitos de suas picadas. Portanto, além do aspecto de que as serpentes, ninguém estava imune àquelas serpentes, além do aspecto de que a praga era mortal, havia também o senso de fragilidade. Diante daquelas abrasadoras serpentes, como diz a Bíblia, o povo se sentia fragilizado. E se sentiu tão fragilizado que agora se humilha e vai até Moisés e disse: a gente pecou contra Deus, a gente errou contra você, então, por favor, interceda por nós. Sabe, queridos, o primeiro ensino que a crise tem a nos fazer é que a crise nos mostra que a gente precisa aprender a se contentar com a provisão que Deus nos dá. A crise nos ensina a contentar-se com a provisão de Deus para nós. Moisés então intercede. Ele intercede e Deus responde à sua intercessão. Mas aqui tem um fator interessante na história. Deus não cura o povo na hora que Moisés intercede. Deus nem mesmo expulsa as serpentes. Mas Deus dá a Moisés uma ordem: Moisés, levante uma haste e nesta haste coloque uma serpente de bronze. Coloque uma serpente de bronze numa haste, talvez em forma de cruz, no meio do acampamento. Aqui tem alguns pensamentos interessantes. Primeiro, Deus não manda colocar aquela serpente de bronze no santuário, local mais sagrado. Deus manda colocar aquela serpente no meio do acampamento. Por quê? Um teólogo responde dizendo que, um dos estudiosos da Bíblia responde dizendo que talvez colocar aquela serpente de bronze no santuário desse uma abertura para o povo achar que sua atitude de ir até o templo, sua atitude de ir e realizar a sua ação espiritual pudesse dar a ele cura. E talvez Deus queria ensinar que a verdadeira libertação não vem através de nossas ações espirituais ou as nossas boas ações, mas vem simplesmente através da fé.
de olhar para aquele que estava representado na serpente de bronze. E quem é que estava representado na serpente de bronze? Você sabe, claro, quem estava representado na serpente de bronze era Jesus. Mas aqui tem um outro fator interessante. Por que Jesus aqui é representado por uma serpente? Por sinal, o mesmo elemento que estava causando aquela praga. Por que aqui representado por uma serpente? Jesus aqui é representado por uma serpente. Porque Jesus, quando veio a este mundo e quando foi levantado na cruz, ele foi feito pecado por nós. Ele recebeu os nossos pecados. Os nossos pecados foram colocados sobre ele. E essa era a lição que Deus queria ensinar para aquele povo. Daquele que tinha uma aparência semelhante a de qualquer outro homem pecador, mas que um dia seria crucificado, o Filho de Deus, dele viria a salvação. Agora, no momento em que aquela cruz é levantada com uma serpente de bronze, agora há cura. Agora há um antídoto. Eles têm que olhar para serem curados. Quando aquela cruz foi erguida com aquela serpente de bronze, foi determinada, foi levantada uma solução. E aqui nós encontramos uma lição especial que se aplica não somente a isso que nós estamos vivendo, mas a toda e qualquer crise que você possa estar enfrentando, ou quem sabe que ainda venha a enfrentar. Diante de toda e qualquer crise, a solução sempre é olhar para Cristo. Então hoje eu vim aqui para convidar você para olhar para Cristo no meio dessa crise. Hoje eu vim aqui para convidar você para olhar acima dos problemas insolucionáveis que temos enfrentado e olhar para aquele que é a solução para o nosso maior problema. Sim, nós estamos vivendo um período onde enfrentamos um vírus terrível, um vírus mortal, um vírus que nenhuma pessoa no mundo está vacinada, porque não existe vacina. Um vírus que não tem cura, que traz uma doença que não tem cura, que lança o seu veneno abrasador sobre nós. E se você acha que eu estou falando do coronavírus ou da doença, do Covid-19, você está enganado. Eu estou falando do pecado. O pecado é um vírus terrível e todos nós nascemos com este problema, nascemos com esta doença. E todos nós não tínhamos esperança, mas quando a cruz foi erguida, quando Jesus foi crucificado, aquele que um dia foi representado pela serpente de bronze no deserto, quando a cruz foi erguida no Calvário, Jesus providenciou a solução para o problema do pecado. E sabe qual é a solução para o problema do pecado? Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. Nós estamos vivendo o final de semana da Páscoa. Era para ser um final de semana de alegria, de celebração, um final de semana em que a gente se lembra daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Mas infelizmente estamos isolados, estamos indispostos a celebrar e a comemorar. No entanto, diante de todos os problemas que temos enfrentado, problemas abrasadores, existe uma solução. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O pecado, ele não tem cura, e o pecado, ele leva à morte, a morte eterna. Mas a cruz foi erguida, e quando a cruz foi erguida, ali está a solução, ali está a salvação. No entanto, para que a salvação chegue até você, chegue até mim, uma coisa é necessária. Você e eu precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para Jesus. Eu tenho visto algumas imagens dramáticas, extraordinárias, que têm feito assim, tem me feito ficar muito emocionado. Essa semana eu vi uma imagem de pessoas nas calçadas, diante dos seus comércios, diante das suas lojas, apreensivas, desesperadas diante da crise econômica que se aloja junto com a crise de saúde que nós estamos passando. Pessoas que se ajoelhavam na calçada, intercediam e oravam. E à medida que
pessoa que filmava, passava pelas calçadas, ia mostrando pessoas que clamavam a Deus, que buscavam a Deus. Não tem nada de errado em buscar a Deus diante da crise. Pelo contrário, diante da crise é um dos momentos mais propícios para a gente buscar a Deus. Mas a pergunta é, será que é necessário que a crise se avolume ainda mais e que a crise chegue a contornos tão avassaladores para que você e eu, de uma vez por todas, olhemos para Cristo? Hoje eu quero convidar você para olhar para Cristo. Hoje eu quero convidar você para olhar para a cruz de Cristo, para a solução para o pecado, para a vacina, para um antídoto, para a cura que Cristo ofereceu naquele dia quando a cruz foi levantada. Sabe, quando a serpente de bronze foi levantada no deserto, todas as pessoas que olharam para ela foram curadas. Havia apenas 2 grupos de pessoas para as quais a cruz foi inútil, aquela cruz com a serpente de bronze foi inútil. Havia apenas 2 grupos de pessoas no povo de Israel cuja solução, cujo antídoto que vinha naquela serpente de bronze que foi levantada não atingia ou não cumpriu o seu propósito de curar. Primeiro, era o grupo das pessoas que se recusavam a olhar para a cruz. Sabiam que ali era a solução. Sabiam que ali estava o único motivo para que eles pudessem confiar que havia cura. Mas se recusavam a olhar para a cruz. Esses não foram curados. E o segundo grupo são aqueles que não sabiam que precisavam olhar para a serpente de bronze e para a cruz onde ela estava alojada para que pudessem ser curadas. Hoje, no mundo que a gente vive, e ainda mais nesse tempo de crise, só existe uma solução e a solução é olhar para a cruz de Cristo. E talvez nesse mundo existam 2 tipos de pessoas. Existem pessoas que não sabem que a solução é olhar para Cristo. Para essas pessoas, Deus chama você para anunciar e levar essas pessoas a solução para o problema do pecado e o problema que nós enfrentamos como seres humanos de um mundo tão destroçado pelo pecado. Para essas pessoas, Deus convida você. Deus convida você para ser a solução. Deus convida você para ser o elemento que vai comunicar que há esperança ao olhar para a cruz de Cristo. Mas talvez também exista um grupo de pessoas, e talvez algumas delas estão me ouvindo, que se recusam a olhar para Jesus nesse momento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não existe outra solução. Só Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Só Ele pode restaurar você, o seu coração, e lhe dar força e esperança nesse momento tão difícil que estamos passando. Conta essa história de um menino que tentava levantar uma grande e pesada pedra. E ele fazia todo o seu esforço para levantar aquela pedra, mas ele não conseguia, era pesada demais. Perto dele estava ali o seu pai. E quando seu pai via o esforço que aquele garoto fazia para levantar a pedra, o pai lhe dizia: filho, use toda a força que você tem à sua disposição. E o filho então se esforçava e tentava ainda levantar a pedra, mas a despeito de todos os esforços ele não conseguia, os seus braços eram fracos demais. E o seu pai continuava insistindo: filho, use toda a sua força, filho, toda a força que está à sua disposição. E a criança continuava dizendo, reclamando e dizendo: eu não consigo, pai, é pesado demais, eu não consigo. Filho, você não está entendendo, dizia o pai. Use toda a força que está à sua disposição. Depois de alguns instantes, o garoto, prestes a desistir, diz: pai, por favor, venha me ajudar. E o pai então vem até ele e diz: filho, pegue de um lado. E o pai, com toda a sua força, levanta aquela pedra que o filho insistentemente queria levantar, mas não conseguia. Com as forças dos seus braços, o pai então ergue aquela pedra junto com seu filho. Ele diz: filho, eu estava o tempo todo aqui do seu lado. Eu sou a força à sua disposição. Sabe, queridos, talvez hoje você esteja enfrentando uma luta que seja grande demais para você suportar. Eu quero te convidar hoje para usar toda a força que está à sua disposição.
olhe para Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o que Ele fez por você. E use a força que Ele dá para você e que Ele tem à sua disposição. Quando isso acontecer, eu não sei quando Ele vai levantar os seus braços e vai resolver o problema do coronavírus. Eu sei que Ele vai. Mas quando isso acontecer, uma coisa é certa. Ele vai resolver o seu maior e o meu maior problema, que é o problema do pecado. Eu quero deixar com você o texto de Isaías 45, 22. Essa promessa maravilhosa de Deus que diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Que Deus te abençoe e que nesse dia você possa confiar nos braços poderosos desse Deus que cuida de você, que te abraça, que te segura, que te ampara. Ele é a força quando a sua já se foi. Ele é o sentido da sua vida. Olhe para Ele, nele há cura e nele há esperança. Eu quero orar com você. Ó Senhor, eu louvo o Teu nome porque o Senhor tem preservado a vida, a saúde desse Teu filho, dessa Tua filha que está me assistindo. Mas Senhor Deus, diante do problema terrível que assola o nosso mundo, que se aproxima das nossas casas, a gente clama a Ti, Senhor Deus, pedindo que o Senhor, por favor, nos livre, nos abençoe, que o Senhor repreenda o devorador, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, que, por favor, que o Senhor ajude e abençoe os médicos, cientistas que estão buscando uma cura e uma solução para esse problema. O Senhor abençoe, Senhor Deus, a vida das pessoas que estão envolvidas, direto ou indiretamente, nos serviços necessários que nós temos no nosso país, na nossa cidade, que estão constantemente em risco para que nós não entremos em uma situação de completo desespero, Pai. Visita essas famílias, visita esses lares. Pai, além do problema do coronavírus, estamos diante dos problemas econômicos também que assolam o nosso país. Não somente o nosso país, mas o mundo. Por favor, Pai, coloca a Tua mão poderosa sobre nós, nos dê o sustento, nos dê a calma, nos dê a paz, nos dê a certeza de que em Ti nós somos mais do que vencedores. Mas, Pai, diante do nosso maior problema, que é o pecado, eu peço que o Senhor nos dê força para olhar para cima, para olhar para a cruz de Cristo. Cristo, que é o sentido verdadeiro da Páscoa. Ao olharmos para a cruz de Cristo, que possamos ter a certeza da nossa salvação. E se tem algum filho ou alguma filha, Senhor Deus, que está me assistindo nesse momento e que precisa da Tua força para tomar uma decisão, por favor, Senhor Deus, abençoe para que essa decisão seja tomada ainda hoje. Visita esse lar, visita essa família, nos dê a Tua bênção, a Tua paz e nos acompanhe. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom unicamente de Deus. Nada do que possamos fazer vai nos trazer bênção ou salvação, porque Jesus já fez tudo por cada um de nós. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por
merecedores. Não sou merecedor. Não. Olhe para a cruz do Senhor Jesus. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar mais uma vez? Vamos cantar juntos? Vamos olhar a cruz de Cristo e vamos receber esse perdão, essa salvação que só Ele pode nos dar? Vamos juntos? E ao olhar para a cruz eu entendo. Louve e exalte o Senhor. Derramado ali por mim. Sacrifício de sangue Ele fez. Sacrifício de sangue por um pecado. Declare, eu não sou merecedor. Não sou merecedor. Mais uma vez, diga, não sou merecedor, Senhor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém?